Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o filme que vem dar o pontapé inicial nessa remodulação do universo cinematográfico da DC Comics, que era bastante aguardado pelo público, principalmente por estar nas mãos de alguém que já se consagrou como uma lenda entre os diretores do gênero de filmes de super-heróis. É claro que eu estou falando de Superman. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Superman gira em torno de Clark Kent, tentando equilibrar sua herança kryptoniana e sua vida humana como repórter em Metrópolis, em meio a uma sociedade que vê os ideais de verdade e justiça do Superman como antiquados. Diante de uma situação em que o herói está sendo questionado por suas atitudes ao interferir no confronto entre dois países sem antes consultar as autoridades dos Estados Unidos, Clark precisa também lidar com as agressivas investidas de Lex Luthor, que não mede esforços e usa todo o seu arsenal bélico e tecnológico numa trama para eliminar ele de uma vez por todas. Um dos elementos desse filme que logo de início já salta da tela para evidenciar que ele é diferente de tudo aquilo que já foi feito nesse nicho, nesse subgênero cinematográfico, é o fato de ele confiar totalmente no conhecimento prévio do público a respeito da história do personagem título. Aqui nós temos a sensação de que nós estamos abrindo a HQ número 5, sem ter lido, obviamente, as 4 anteriores, e o filme sintetiza isso com informações chaves aqui e ali, para que a pessoa entenda o que de fato está acontecendo, sem precisar se repetir, sem precisar trazer de volta as mesmas informações que a gente já viu em trocentas outras versões cinematográficas do Superman. Da mesma forma que nós não precisamos ver Peter Parker mais uma vez ser picado por uma aranha radioativa, aqui nós não precisamos ver Kal-El ser enviado de seu planeta natal para a Terra para ser salvo da morte enquanto seu planeta era destruído. Então, aqui ele confia que a gente já tem conhecimento sobre essas informações e inicia a história que ele quer contar de uma maneira bem mais ágil. Esse filme bebe muito do arco das HQs Superman for All Seasons, porque ele se ocupa em falar sobre as várias versões de um mesmo personagem, de um mesmo homem. A gente tem o Superman, o Clark Kent, visto por diferentes pontos de vista, por diferentes perspectivas, de vários personagens, a forma como enxergam ele e as interpretações que se dá a essa mesma imagem, que é um homem só, mas que ainda assim tem significados muito plurais, tanto para o público quanto para os personagens da trama. Descartando a necessidade de contextualizar mais uma vez informações que o público já sabe, o filme lhe coloca no meio da ação com a vida do protagonista já em andamento, o que torna a história extremamente mais ágil, porém sem sua corrida em momento nenhum. As informações mais relevantes e necessárias são apresentadas através de títulos iniciais e depois usam isso como ponto de partida para preencher as lacunas que restam durante os minutos iniciais do filme. James Gunn, já familiarizado com o gênero abordado no filme, acredita que o público sabe o que foi assistir e sabe também como funciona o filme de super-herói. E eu devo dizer que o palpite dele não poderia ser mais certeiro. Mas ele ainda tem uma pergunta nas mãos. Como fazer um filme como esse em um tempo em que parece que tudo desse tema, desse universo, já foi feito e visto? E ele responde essa pergunta de uma maneira muito simples. Não jogando pelas regras. Superman é um filme de HQ sem vergonha de ser. Isso pode custar algum tempo para os espectadores mais casuais se situarem ali dentro, mas para o público que já está acostumado com esse tipo de filme, o que é a grande maioria dos espectadores desse filme, a história já começa empolgando, já começa eletrizando a audiência. Engatilhada pelos desdobramentos da interferência do Superman no confronto entre Aboravia e Jahanpur, a história insere as informações necessárias a respeito da relação entre Lois Lane, Clark Kent / Superman, através de uma cena muito interessante, muito bem escrita e muito bem interpretada, diga-se de passagem, de entrevista, que serve para sintetizar em que pé aqueles dois personagens estão, a relação que eles têm. Então, eles conseguem conceituar isso com uma única cena de uma forma muito rica, de uma forma muito profunda e que funciona muito bem. E o mesmo pode se falar do plano de Lex Luthor para conseguir acabar com a reputação do Superman
e, posteriormente, ceifar a vida dele. Tudo isso é contextualizado em menos de 20 minutos de filme com cenas simples e com diálogos que não precisam ser expositivos, para também não desmerecer a inteligência do público, já que a falta de informações que a gente já sabia faz com que a gente sinta que eles confiam na nossa inteligência. Então, o filme seria muito anacrônico se ele tentasse fazer uma cena, uma sequência para explicar tudo com um diálogo de uma forma que idiotizasse o público. Em meio a tudo isso, o filme ainda sintetiza o próprio interesse em abordar mais o lado humano do protagonista. E essa é uma tarefa que claramente recai sobre os intérpretes. David Corenswet encarna um Clark Kent que exala humanidade, mas é claro, sem nunca perder de vista a bússola moral e os ideais do personagem que ele está interpretando. A versão que ele lança sobre o Superman dele é a de alguém bondoso, otimista, gentil, heróico, mas ao mesmo tempo evidencia que isso em momento nenhum isenta ele de inseguranças e medos, problemas que são inerentes a qualquer ser humano. Rachel Brosnahan injeta vivacidade em Lois Lane e apresenta um interesse amoroso que não se limita apenas às características desse arquétipo. Ela é uma personagem que vai à luta, que procura, que busca sempre formas de ajudar no que for necessário, da forma que estiver dentro das possibilidades dela, para que ela não fique apenas esperando ser salva, como as clássicas mocinhas de filmes de super-herói. Ela está aqui na luta, ela está aqui na ação, ela está aqui como a jornalista que ela é. Então, é uma personagem viva, é uma personagem presente, é uma personagem com propósito e função. Nicholas Hoult adota um perfeito contraponto ao Superman na interpretação dele de Lex Luthor. Caminhando sem jamais perder o equilíbrio entre o genial e o infantil, o resultado do trabalho dele é um vilão tão cômico quanto odioso. E bota odioso nisso. E por falar em ódio, eu posso dizer que esse é o principal adversário do Superman na trama desse filme. Dentro da narrativa competente, o filme aborda não apenas as fake news e os discursos de ódio oriundos disso, como também geopolítica e traz para a discussão o massacre do povo palestino, o que é algo extremamente ousado para um filme de super-herói fazer. Mas que também não podia ser diferente, porque esse Superman aqui não frisa que ele é um cidadão americano, ele frisa que ele é um cidadão da Terra. E em uma produção com tantas tarefas narrativas, o filme ainda se encarrega de introduzir uma quantidade considerável de personagens dentro do enredo, e faz isso sem causar em momento nenhum uma sensação de subaproveitamento de algum personagem. Obviamente ele deixa claro que a intenção é focar nos papéis centrais, mas em momento nenhum deixar os outros personagens sem função, de modo que todos eles tem alguma relevância dentro da narrativa, sem necessariamente ser algo de igual valor, equiparado à mesma relevância que os protagonistas. Cada um deles tem tarefas no roteiro, ainda que mais simples, mas igualmente capazes de lhes dar relevância na narrativa. A Gangue da Justiça, composta por Guy Gardner, Mulher Gavião e Senhor Incrível, é um desses exemplos. A Trinca tem individualmente seu momento de brilhar dentro da história. E o mesmo pode se falar dos aliados de Lex Luthor, a Engenheira e o Ultraman, também tem seus momentos de destaque, e é claro, como não poderia ser diferente, Krypto, o Supercão, também tem as sequências individuais dele ali para ele também brilhar dentro da narrativa. Dessa maneira, Superman equilibra de uma forma quase que cirúrgica a sua estrutura entre qualidade narrativa, atuações potentes e grandes sequências de ação que geram um resultado que vai chegar para o público como uma das, ou talvez a melhor adaptação de Superman para os cinemas. E o filme ainda guarda algumas participações surpresas aqui pro público. Isso sem falar das duas cenas pós-créditos também. Ah, se todo filme de super-herói tivesse um James Gunn. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Superman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!